Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Noite de adoração, noite de louvor, noite de gratidão a Deus. Celebramos a Páscoa, que é o Natal do cristão. Pois nessa noite, entregue o seu louvor, a sua adoração, pois aquele que morreu e ressuscitou é digno de receber a gratidão de um povo que chama pelo seu nome. E essa é a noite que nós devemos celebrar, e nós devemos nos alegrar e lhe agradecer, porque ele foi nas regiões exteriores, mas ele não ficou lá. E juntamente com ele, nós todos fomos ressuscitados. A morte não venceu o nosso Senhor. A morte, ela foi tragada. E é por isso que nós celebramos a Páscoa, lugar de passagem. Saímos das trevas, viemos para a luz, saímos da morte, viemos para a vida. E tudo isso é amor, é graça, é favor que nós não merecemos. Por isso, nessa hora, nesse momento, abra o seu coração e declare o seu amor a Ele. Diga o quanto Ele é importante, o quanto você pode fazer desse momento um momento de adoração por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer. Não que Ele precise fazer alguma coisa, mas para que se realize nas nossas vidas até o nosso último dia dessa terra, as promessas conquistadas por Ele. E quando sairmos dessa terra, nós possamos adentrar os portões celestiais e juntamente com os nossos irmãos que já estão na glória, celebrarmos a vida verdadeira e abundante e eternamente viveremos com Ele. Por isso, nessa hora, nesse momento, abra o seu coração e os seus lábios e declare na sua oração, na sua adoração, só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Se não fosse a morte do seu filho, se não fosse a ressurreição do seu filho, o que seria de nós? Aonde estaríamos nós? Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor deixou vir sobre ele o castigo que nos trouxe a paz. E levou também sobre ele as nossas doenças e as nossas enfermidades. E por causa dele nós estamos aqui. Nessa noite de chuva, mas aprove o Senhor dar uma trégua para que nós pudéssemos chegar em uma casa de oração e te adorar, e te agradecer e te engrandecer. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Nada do que fizermos ou dissermos pode ser comparado ao que o Senhor fez por nós. Por isso, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Essa noite, tudo seja para a honra e glória do Senhor, como sempre tem sido feito aqui neste lugar e nos lugares onde existe uma porta aberta para glorificar e exaltar seu nome. Que a gente não saia da mesma forma que entramos. Que aquele que está desanimado saia motivado, animado para mais uma semana de vitória e de conquista. Aquele que está entristecido, que ele saia alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aquele que está abatido, e que seja renovado. É aquele que está doente, que ele se sinta curado, sarado, liberto, amado. Por isso, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir louvores
morte, eu descobri a morte. Foi o dia que a morte morreu. Foi o dia que ela foi ignorada. Amém.
gente vai começar a leitura da palavra. Pode sentar, Milete. Fecha a porta, pode sentar. Amém? Estenda seus mãos para cá, você que é líder desta casa de oração. Vamos orar pelas nossas crianças. Você pode impor suas mãos. Vamos só com o nome. E a oração pode trazer para as nossas crianças o poder imensurável e inigualável, onde o Pai, através das mãos dos seus filhos, vai abençoar e consagrar essas crianças em nome de Jesus. Mas, querido Pai amado, eis aí teus filhos, as crianças a qual o Senhor elegeu, para que chegue o teu Espírito para impactar esta nação. Nós clamamos pela tua infinita misericórdia para com a mente, para com o corpo, com o espírito, com a alma dessas crianças, para que elas não sejam contaminadas com as coisas deste mundo. Pelo contrário, que elas se enchem do teu Espírito, para que elas possam viver em novidade de vida, vivendo uma referência cristã autêntica, genuína e verdadeira. Guarde as suas vidas, guarde as suas casas, guarde as suas famílias e as proteja, Pai, em nome de Jesus, liberando uma bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Nós estamos no último dia da série de ministrações, quem eu sou? E a gente pergunta, quem eu sou, você e eu, e quem é Deus para você e para mim? Oh, glória! Sejam bem-vindos, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Você que é nosso convidado, você que está nos visitando, você que vai ficar conosco, seja muito bem-vindo, se sinta abraçado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pela Igreja do Senhor aqui na terra. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 em diante. Nós estamos no final da série de ministrações, quem eu sou. E da mesma forma que a gente começou, a gente vai terminar essa mensagem de Gênesis 1, 26, que é o que nos arremete para tudo aquilo que nós vamos aprender através da palavra. Gênesis 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que se rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e sua semelhança, e Deus criou homem e mulher, e os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeite-a. Tenham domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pode sentar, você que está em pé. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou homem e mulher. E Ele olhou para Ele, olhou para o Filho, olhou para o Espírito Santo, e assim Ele nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Então, quem eu sou? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Assim Deus nos criou, para que nós fôssemos o quê? Dominadores de toda a terra. Ele nos criou com essa finalidade, da gente dominar a terra e fecundá-la, multiplicando as nossas descendências. Mas a primeira família já foi atacada pelo nosso maior adversário, que é Satanás, através do que ele introduziu no coração de Eva, trazendo uma dúvida, contestando a verdade da palavra de Deus, como ele faz até hoje. Ele fez uma pergunta, introduzindo uma dúvida no coração de Eva, quando ele perguntou: é verdade que tu não podes comer de nenhum fruto dessa terra?
a verdade da palavra de Deus sobre nós, introduzir a sua mentira. Creia que você é a imagem e semelhança de Deus. Não deixe ninguém colocar dúvida no seu coração, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Agora, quem Deus é? Êxodo, capítulo 3. Logo depois de Gênesis, né? Vem Êxodo. Muito diz Êxodo, mas é Êxodo. Êxodo 3, 14. Vamos no 13, né? Começar no 13. Êxodo 3, 13. Diz assim: E Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, e então o que lhe direi? Aí Deus diz para Moisés: Eu sou o que sou. Então Deus é o que Ele é. O Deus Todo-Poderoso, o inigualável, imensurável, o único digno de todo louvor e de toda adoração. Assim é o nosso Deus. Ele é quem Ele é, e ninguém pode mudar quem Deus é. Ninguém pode mudar. Deus continua sendo Deus, mesmo que a gente ainda tente dominar ou duvidar a característica de Deus. Ele continua sendo o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então esse é Deus. Quem é Deus? O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele não vai ser, Ele é o grande eu sou. Agora nós vamos aprender o que nós somos em Deus. Quando Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança, pelo pecado de Adão e Eva, acabamos perdendo essa característica, né? Mas Jesus, através da sua morte, Ele nos trouxe de volta para sermos aquilo que Deus desde o início preparou para que nós fôssemos. Agora nós vamos começar. Abra sua Bíblia em João 11. João 11, 25. Se tem alguém que escreveu muito na linguagem messiânica, foi João, né? Se você que tem uma Bíblia que tem referência da fala de Jesus com a fala das outras pessoas, a fala de Jesus elas vem sempre em vermelho. E pensa num livro que tem muita fala de Jesus, é o livro de João. João 11, 25. Quem é Jesus? Ele começa dizendo algo importante, né? Para quem perdeu a vida pelo pecado, ele já começa dizendo aqui em João 11, 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus é o quê? A ressurreição e a vida. Lá no passado nós morremos no nosso pecado, mas ao aceitarmos Jesus nós tivemos o quê? A vida dele implantada em nós. Então hoje nós somos vida ressurreta em Cristo Jesus. É isso que eu e você somos. Não deixe o nosso aniversário colocar dúvida no seu coração. Você pode repreender o mal, você pode ordenar que o mal vá em retirada, e ele tem que sair. Muitas vezes ele não sai, não é porque ele não queira, é porque a nossa fé ainda não está alicerçada da forma e da maneira que Deus quer que assim seja. Então Jesus é a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê nele não vai morrer. Então crê
entender isso. O dia que você morreu, ou o doente querido seu morreu, em Cristo Jesus, ele não morreu, ele está vivo. Ela não morreu, ela está viva. Ela está na nossa pátria celestial. Por que eu sei disso, irmão? Porque quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Os sepulcros se abriram, não foi? E aqueles que estavam mortos, o que fizeram? Ressuscitaram e foram para onde? A pátria celestial. É assim que diz a Bíblia. Eles foram para a terra santa. Assim diz a palavra do Senhor. Então aquele que morreu com Cristo Jesus, ele não está morto, ele está ressuscitado, vivendo na glória com o Senhor. Filipenses capítulo 2, 5 e 8. Filipenses Filipenses 2, 5 e 8. Até o 8, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Então ele era Deus, se fez homem, e ao se fazer homem, ele foi até a morte, e morte de cruz para quê? Para que nós tivéssemos vida nele. É isso que você é. Você é aquele que vive em Cristo Jesus e que não vai morrer. Nunca duvide disso. Você está ressuscitado em Cristo Jesus. Quando ele veio como um homem para nos trazer a forma humana, a essência da eternidade. Porque foi para isso que nós fomos formados lá no início. Mas o pecado tirou a nossa eternidade e Jesus a trouxe de volta. Quando nós morrermos, nós não vamos ficar no vale escuro e frio, aonde vai ver choro, ranger de dente, aonde vai ver fogo que não se apaga. Nós vamos para a glória eternamente com o Senhor. Assim disse Paulo. Ele se esvaziou, ele poderia sentir um pam-pam-pam, ele poderia se sentir um tal, porque ele era Deus, ele tinha todo o poder de Deus, mas ele se esvaziou. E o que é que a gente aprende com isso, irmão? Que se ele se esvaziou, quem somos nós para nos achar, para nos sentir? Nós temos também que se esvaziar e fazer da nossa vida um instrumento nas mãos dele, com toda a humildade e mansidão. Agora em João 10. João 10, 7. Amém? João 10, 7 diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade te digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é Jesus? A porta das ovelhas. Quem é as ovelhas? Somos nós. Se nós entrarmos por essa porta, a gente vai ter o quê? Ter pastagem, ter alimento,
ter força, ter vigor e ter o quê? A vida eterna. Ele é a porta por onde nós vamos passar para entrarmos na eternidade. Se não for por essa porta, ninguém entra na eternidade para viver a vida que Jesus preparou para nós. Sem essa porta, ninguém entra. Só pode entrar aquele que recebe Jesus na sua vida, e assim ele pode entrar. Porque Jesus só é pastor das ovelhas, a qual querem que ele seja o seu pastor. Jesus não vai dar a vida eterna para aquele que não tem uma aliança com ele. Lembra da mensagem que o pastor Dinei pregou aqui? Da festa? Que estava todo mundo vestido, todo mundo pronto, mas tinha um que não estava com as vestes. E Jesus chamou ele de quê? De amigo. Não chamou de inimigo, nem de circunciso, ele chamou de amigo. Amigo, o que fazes aqui? Por quê? Porque as vestes dele não estavam preparadas para que ele pudesse entrar nas bodas do Cordeiro. E é como ele falou, eu não sei, eu queria que você assistisse. Foi uma quarta-feira, um culto a Deus e oração pela família. Irmão, foi tão impactante aquela mensagem, porque muitos, como ele falou, querem que Jesus seja amigo. Tem uma fala de Jesus que ele fala que eu quero ser o seu amigo. Não falo mais como servo, mas como meu amigo. Mas só que se ele só for seu amigo, aí vai entrar nessa questão da festa, das bodas. Que aqueles que estavam lá eram a noiva, mas tinha um lá que era amigo. E o amigo não pode entrar na intimidade do noivo. Só quem tem intimidade pode fazer parte da festa nupcial. Então, quando ele diz que ele é a porta, é por ele que você tem que passar para chegar até a eternidade com ele. Sem essa porta, ninguém chega à eternidade para viver a vida verdadeira e abundante que ele preparou para mim e para você. Agora, no 9, João 9, no 5. 9, 5. Olha o que ele diz que ele é. Depois você vai entender por que eu estou dizendo as características de Jesus. Depois você vai entender. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto Jesus estava aqui, ele era a luz do mundo. Mas agora onde ele está? Na glória. Agora quem é a luz do mundo? Você sabe quem é a luz do mundo agora? Quem é a luz do mundo? Me diga aí. Eu e você, nós somos a luz do mundo. Por que as nossas falhas, os nossos pecados aparecem muito mais rápido? Porque nós somos a luz. Então tudo aquilo que é defeituoso, que é feio, que é ruim, aparece muito mais na luz. Mas aquela vez eu estava indo para Mosqueiro, à noite, tu não vê nada, né? Só vê as árvores, aquelas pontinhas de árvore passando, e você não vê nada. E quando é no outro dia que você vai ver, existem muitos lugares bonitos, mas existe tanto lugar feio, né? Que está desmatado tudo. Aí o Senhor disse assim: é o pecado. Quando você está no pecado, você não enxerga nada. Tudo é escuro. Tudo fica camuflado. Agora, quando você vem para a luz, você começa a ver os erros, as falhas, aquilo que me desagrada, aquilo que eu não quero que você faça. Porque a luz, ela resplandece e ela mostra quem nós somos em Cristo Jesus. João 12. (26), 12 a 26. Se alguém me segue, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E
se alguém me serve, meu Pai o honrará. Aonde Jesus está, nós estamos com Ele como servos. Porque nós precisamos ser servos uns dos outros. Se nós não servirmos uns aos outros, nós não servimos para nada. Então, quando ele diz assim, que se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também está o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai me honrará. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Que por você que o serve, Deus vai honrar você. O nosso adversário não quer que a gente sirva a igreja do Senhor. Porque ele sabe que quando eu deixo de servir, eu estou deixando de seguir a Cristo. Porque eu não vim para ser servido, diz o Senhor, eu vim para servir. E aquele que se diz cristão precisa estar debaixo desse ministério de Jesus, que é o de servir. E Deus vai honrar você, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam e o temem, e faz com que a sua vontade prevaleça na sua vida. Você já ouviu falar da igreja da Laodiceia? Quem já ouviu falar da igreja da Laodiceia? É a última igreja a qual se fala em Apocalipse 3. Qual é a maior característica dessa igreja? É morna. É uma igreja que acha que não precisa de mais nada, porque ela já tem tudo. E o que ele diz? Que ele vai vomitá-la, que ele está a ponto de vomitá-la, porque aquilo para ele é abominável. Ele disse: era bom que tu fosse fria e fosse quente, mas morna eu não aceito. O que ele está dizendo, irmão? Que não adianta a gente vir para uma casa de oração, não adianta a gente fazer o que a gente quer fazer, se a gente não servir. Não é o que o pastor diz, irmão, é o que Deus diz para você. Você é um instrumento nas mãos dele para impactar a nossa geração. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê, irmãos? Porque poucos querem servir ao reino do Senhor. Porque eu quero ficar no meu conforto, eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu não quero sair para ir falar do amor de Deus, para ser igreja aonde eu for. Aí ele diz: aquele que me serve, o meu Pai vai honrar. E ele quer que a gente sirva a ele, para que outras pessoas, da mesma forma que você está aqui, possam ouvir. Porque está chegando. Quem viu a lua vermelha? Quem ouviu falar da lua vermelha de quinta-feira? Eu vou compartilhar com você. Lá em Florianópolis, a lua vermelha estava. A minha filha mandou uma foto para mim: mãe, a senhora viu a lua? Acho que por causa da chuva, das nuvens, né? Mas quem viu a lua vermelha? Eu postei no meu status. Os sinais, irmãos, estão acontecendo. E a gente parece assim que não está vendo nada. A gente está vivendo. Vai chegar um dia, irmãos, que a igreja será arrebatada assim. Vai chegar um dia que a igreja vai descer, vai subir para a glória do Senhor. E o nosso adversário vai descer para as profundezas do inferno, aonde é o lugar que o Senhor preparou para ele. Mas a igreja morna está vivendo como se nada fosse acontecer, como se a Bíblia fosse só um livro a qual não dá toda a direção do que vai acontecer no futuro. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, para fazer o que Jesus fez. João 13, de 13 e 19. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou
vida, Ele é o sou da luz, Ele é o eu sou, Deus Todo-Poderoso. Desde já lhe digo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Jesus é Deus e Deus é Jesus. E o Espírito dele está sobre nós. João 14, 21. Jesus vai começar a nos revelar aquilo que nós vamos aprender. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, no 23, guardará minha palavra e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Você é a morada de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. É isso que você é em Cristo Jesus. Por isso tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com o que você vê. Tenha cuidado com o que você pensa. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E Ele é justo. Ele é justo. Então tome cuidado. A sua vida não é mais sua. A sua vida é dele. Então cuidado com o que você vê, o que você fala, o que você deseja. Deus é puro, é santo, é justo. Colossenses 1, 10 ao 22. Agora Paulo vai desvencilhar tudo que nós somos em Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração. Colossenses 1, do 10 ao 22. Olha o que nós somos em Cristo. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com poder, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças a Deus que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ser a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele existisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E você que no passado era estranho, inimigo do entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E se vocês permanecerem na fé, alicerçados e firmes, não se deixarão afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei
aquelas pessoas iam até ele, e ele impunha as mãos, e elas ficavam curadas. Eu chorei, eu disse: Senhor, nos dê esse privilégio de nós fazermos isso, porque a tua palavra diz que nós faríamos. Mas tira de nós toda a vaidade, toda a soberba, todo o orgulho. Quem viu que o ministério pequenininho, foi pequenininho que teve aqui no Brasil? Quem viu o ministério dele nas redes sociais, do que ele estava fazendo na cruzada de cura e libertação que ele fez no Brasil? Quem viu? Algumas pessoas questionando algo que não é bíblico, né? Onde ele passa um pano e a pessoa vai caindo. Então, irmãos, eu creio que Deus não está mais usando pessoas com cura da forma como ele fazia, porque senão, irmão, as pessoas vão ser adoradas, vão ser idolatradas. Porque se uma pessoa só prega e ela joga o outro no chão, já acontece isso. Imagine se o paralítico anda, se o cego enxerga, se o surdo ouve, o que não vão fazer na vida dessa pessoa? Vão dizer que é ela o poder, vão dizer que ela é a força que traz a cura, mas não é Jesus. E ele diz aqui, Paulo diz que nós temos toda a plenitude do seu poder, irmãos. Tudo que Jesus é está em mim, está em você. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está conosco até hoje. E é isso que o nosso adversário tenta nos paralisar, para que a gente não entenda e não compreenda quem nós somos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Volte dois livros, né? Você está em Colossenses, você passa Filipenses, e depois você chega em Efésios. Efésios 1, do 3 em diante. Olha, escute bem, guarde isso no seu coração. E veja o que Paulo diz que nós temos em Cristo Jesus. Efésios 1, do 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça que nele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também em vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito empenhou na nossa herança até resgate da sua própria propriedade em louvor da sua glória. Nós temos todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus sobre nós. Nós temos a vida, nós temos as promessas, nós temos a herança. Tudo isso está sobre a igreja do Senhor. Não deixe o nosso adversário roubar isso de você. Não deixa ele tirar isso do seu coração. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. João 13:1. Nós já vamos encerrar. João 13:1. Essa é uma cena forte, é uma cena impactante, é uma cena de
Quando eu assisti essa cena, essa série, deixou-se, eu fiquei impactada. E vi aquilo ali com uma realidade, naquela mesa onde eles estavam assentados. João 13, do 1 ao 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que este, o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que estava cingida. O que nós vemos aqui? Desse lado é Deus, desse lado é eu e você. Ele pegou, saiu do seu trono e veio e se ajoelhou diante de você e começou a lavar o seu pé. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele desceu, se abaixou, numa bacia cheia de água, lavou os pés do seu discípulo. Você e eu somos discípulos. Agora Ele quer que a gente faça o contrário, que você saia dessa cadeira e o seu irmão sente nela e você se abaixa para lavar os pés desses irmãos. Porque isso é cristianismo. Ele demonstrou como se faz. O Deus Todo-Poderoso se ajoelhou e lavou a parte mais suja do ser humano, que é o seu pé. Todos ficaram constrangidos. Todos. Assista essa cena do Texoso, dele lavando os pés dos discípulos. E eles estavam em confusão ali, porque eles estavam querendo saber quem é que ia trair, se ele não tinha demonstrado nenhuma diferença. Nenhum momento ele mostrou algo diferente daquele que ia trair ele. Ele tratou todos de igual modo. Agora, quem somos nós para não perdoar aquele que nos trai? Quem somos nós de não perdoar aquele que nos fere, que nos magoa, que nos maltrata? Querer o bem de Deus, todos querem. Agora, fazer sua vontade. E aquele que não fizer a vontade do Pai em Cristo Jesus, não terá parte com Ele. Porque Jesus veio com o propósito de ser servo, para que nós também nos tornássemos servos. Quem é que você guarda mágoa no seu coração? Se você quer receber alguma coisa de Deus, perdoe. Abandone essa raiva, esse ódio, essa mágoa, essa tristeza, seja o que for, abandone, porque Deus vai honrar você. Porque Ele quer um coração contrito e arrependido, para que Ele possa morar e habitar dentro de você. Não queira Jesus como visitante, queira Ele como morador do seu corpo físico, para que Ele possa estar com você todo o tempo todo. Porque Ele te ama e Ele quer transformar a sua vida em uma vida nova e verdadeira, para preparar você para ir para a glória. Para a gente encerrar, Lucas 22.
hoje que a gente passeou bastante na Bíblia, né? 8 e 5. Lucas 22, 14. Amém? Lucas 22, 14 diz assim: chegada a hora, Jesus pôs a mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, depois de ter dado graça, disse: pegue e reparte entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu-os e lhe disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ter ceado, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. E então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava fazendo isso. Então, irmãos, Jesus, antes de ser entregue, para ter o maior sacrifício, o maior ato de amor, ele fez uma ceia, a qual ele disse: façam isso em memória de mim. E compartilhar o pão, compartilhar o suco de uva sem mistura, que representa o seu sacrifício, a qual ele passou, para que nós pudéssemos viver a vida verdadeira e abundante que ele preparou. Então Deus é o grande eu sou, e você tem um grande Deus dentro de você, através do seu Espírito Santo. Agora é hora de você orar, agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que ninguém aqui nasceu em berço evangélico, ninguém nasceu em um lar cristão para dizer assim: não, mas eu já tive uma herança. Ninguém tinha herança, mas Ele nos achou. Ele achou a nossa família, Ele achou a nossa casa, e Ele muda o nosso defeito de farra, de bebedeira, de adultério, de rebeldia, desobediência. Não. Ele entrou na nossa casa, invisivelmente, e tocou no nosso coração, e nos chamou de filho, e disse: vem fazer parte da minha família. Eu tenho preparado para ti um lugar, e nesse lugar não vai haver mais choro, não vai haver dor, sofrimento, eu quero te levar comigo. Sai desse lugar, eu te tomo pelas mãos. E Ele nos deu como exemplo a sua crucificação. Ele disse: eu deixei o meu corpo ser moído, traspassado, para que você pudesse viver. E naquele momento, Jesus, quando Ele disse: Pai, está consumado, Ele disse: Pai, eu fiz o que o Senhor pediu para eu fazer, mesmo não querendo. Agora eu vou ficar mais 40 dias sobre a terra para formar discípulos, e para esses discípulos formarem outros discípulos.
Você é um discípulo de Jesus. Ele está contando com você para que ele possa entrar em outra casa, tomar aquela pessoa pela mão e dizer: vem fazer parte da minha família. Eu preparei um lugar para você, onde a morte, a doença, o sofrimento não terá lugar. Você viverá eternamente no gozo do seu Senhor. Baixe a sua cabeça e comece a agradecer o privilégio que nós temos de termos as nossas vidas conquistadas por Ele naquela cruz. Dele ter aberto a porta para que nós, como ovelha, pudéssemos entrar. Para Ele ter deixado a luz dele em nós, para que nós fôssemos a luz do mundo. Para Ele se tornar um conosco, assim como Ele é um com o Pai. E através do seu sacrifício, e antes de ser sacrificado, Ele nos mostrou que a maior e melhor forma de nós servi-lo é obedecendo, servindo uns aos outros. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, querendo acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Quando esse rapaz fez essa música, você sabe como ele fez essa música? Como foi para ele escrever essa música? Ele sabe. Ele estava no presídio. E quando ele estava pregando, chegou uma mulher, tocou nele e disse: ah, como eu queria Não poder importa quem você ter a é, minha vida transformada. não importa o que você Mas eu fez, fiz tanto, eu fiz tanta coisa. Jesus conhece o seu Ele disse que ele interior não também. sabe o que dizer para aquela Quantas mulher. vezes você caiu, Ele só pensou nela e disse: mas Jesus não te ama. mas a Quando ele tristeza estava em casa, na letra dessa música veio na cabeça dele, ele escreveu. não importa pra onde você for, Porque Jesus não se na olha para você escuridão da noite como caído, ele olha Ele para apaga o você seu como uma situação, ele não perca. desiste Se você de deixar ele fazer isso, você. ele vai fazer. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com Você pode desistir de você, mas Ele ele não.
e os dias feios te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Se tem alguém Não importa pra onde você for, quer aceitar Jesus, ou quer ser auxiliar, ser carne que a ele frente. apaga o seu Ele passado quer apagar o seu e não passado. desiste Ele de quer abraçar você. Ele quer dizer pra você: ei filho, ei filha, eu te amo, eu me importo contigo. Você não está só. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi uma porta assim. Ninguém vai te amar mais do que ele. Ninguém vai te ajudar melhor do que ele. Ninguém vai segurar nas tuas mãos como ele. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração. Vou chamar o pastor Dinei e a pastora Gleice para servir a ceia. E a memória de tudo que Jesus passou. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Com o coração grato, com o coração alegre, feliz. Participe da ceia do Senhor. Pai querido, Pai amado, eis aqui as partículas de pães. Eis aqui o suco de uva sem mistura. Dois elementos importantes para a nossa fé. Para que nós, memória de tudo aquilo que Jesus passou e realizou o sacrifício, para que nós pudéssemos viver eternamente com o Senhor. Ele nos reconciliou contigo, ó Pai. Por causa dele, nós fomos curados, sarados e libertos. Esse pão, esse suco de uva sem mistura agora perde toda a sua insignificância e preenchido com todo o poder e autoridade do corpo e do sangue daquele que foi vestido para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Então, participarmos da ceia, Senhor, esse elemento tão poderoso, tão glorioso, que representa o corpo e o sangue de Jesus, porque quem disse foi Ele, fará parte do nosso corpo, e até que Ele venha, ou até que nós vamos para Ele, nós faremos da ceia a grande celebração dos nossos cultos ao nosso Deus e ao nosso Pai. Por isso, Pai, agora nós iremos servir e vamos participar desse momento importante da Igreja Cristã, sobretudo a terra. Consagramos a Ti, damos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Não coma, espere um pelos outros. Glórias, 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 glórias.
Aleluia. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Se você crê em Jesus, você pode ser. Jesus veio para os pecadores. E se a gente impede alguém de ser, a gente está impedindo Jesus de tocar na vida daquele que precisa dele. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Levante um particular de pão aí. Diga assim: Senhor, eu te dou graças por tudo que o Senhor fez através do sacrifício do teu filho amado Jesus. Estou comendo essa partícula de pão em memória de tudo aquilo que ele fez. Comamos todos. Da mesma forma, o suco de uva sem mistura é o símbolo de uma nova aliança feita com o sangue de Jesus. Repita comigo: Pai, te dou graças por essa aliança firmada na cruz. Obrigado por escolher entregar seu filho em nosso lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus, bebam todos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar sentado para agradecer, mas agradeça. Agradeça por esse momento e podemos participar da ceia do Senhor. Quando muitos não podem, porque não estão podendo vir a uma casa de oração, porque nem conhecem Jesus, mas nós o conhecemos e em memória dele participamos da ceia. Querido Deus, amado Pai, nada do que fizemos ou dissermos pode se comparar ao que o Senhor fez por nós. Obrigado por toda a dor e sofrimento que o Senhor fez seu filho passar para nos livrar da ira, da destruição e da morte. Hoje, a Páscoa representa a passagem das trevas para a luz, da morte para a vida. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos celebrar e te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado. E com um grande louvor e adoração, a Igreja do Senhor aqui na terra celebra esse ato de fé,
esse ato de amor, esse grande sacrifício que foi feito por nós. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Querido Pai amado, essa aqui é a igreja do Senhor aqui na terra. Esse mês não fizemos a oração da inscrição do dizimista, nem a ceia do dizimista. Mas nós estamos aqui, Pai, ungindo as mãos dos teus filhos, dos teus servos, trabalhadores, que recebem do Senhor a bênção de prosperidade, para não sentir falta de nada, porque nós somos um povo próspero.
temos vida verdadeira e ela é abundante em Cristo Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nenhum mal, nenhuma força maligna, nenhum poder das trevas vai roubar a nossa herança ou paralisar aquilo que o Senhor já deu para nós, através do sacrifício de Jesus. Nós cremos, Senhor, que as bênçãos que quer se nós recebamos já está sobre nós, que nós repreendemos esse espírito maligno e ele tem que sair das nossas vidas financeiras. Ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai destruir, porque Jesus está em nós e ele nos deu vida verdadeira e abundante. E a prosperidade, que é um dom que vem do Senhor, já está sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Tome posse, não deixe o nosso adversário tirar sua fé, sua confiança no Senhor, porque Ele prometeu e cumpriu, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quem está com alegria, com o sol brilhará, com o sol brilhará, com alegria. O menor de si, Senhor, abençoa as ofertas. Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração. Também eles crescem paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Pai querido, Pai amado, nós colocamos as nossas mãos como sacerdote nessa casa de oração. Nós declaramos que sobre a vida do teu povo a prosperidade já está presente. O nosso adversário não pode tirar ou impedir aquilo que o Senhor já nos entregou. E nós declaramos, Pai, que o teu povo é abençoado muitíssimo, não nesta casa de oração, mas em todos os lugares da terra. Nós somos mais do que abençoados, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, Senhor, os pedidos de orações das famílias, dos nomes aqui representados, nós declaramos saúde, paz, alegria, prosperidade, salvação, reconciliação e tudo aquilo que eles têm pedido, têm colocado diante do Senhor. E nós cremos, Pai, que milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas vão acontecer, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E assim nós cremos e assim está decretado. Da mesma forma, a nossa nação, colocamos diante do Senhor essa bandeira que representa todo o povo brasileiro. E nós cremos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o teu poder já se manifestou em toda a nossa terra. E nós cremos que grandes coisas vão acontecer, maravilhas da parte do Senhor vão acontecer. E nós, como igreja, como nação brasileira, nós vamos ver o que diz a sua palavra acontecer na nossa nação. E vamos declarar: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Assim nós cremos e assim vai acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãinete, traga esse certificado aqui que eu vou entregar para a Rose Cleide, o certificado de batismo. Ela se batizou dia 15, mas como a gente sabe que o nosso aniversário, ele tem as suas artimanhas e suas armadilhas. Mas o Senhor, quando Ele... Além de ser minha irmã em Cristo, é minha irmã de sangue, minha irmã caçula. Eu tive o privilégio de batizar minha
notando a ausência de uma pessoa aqui. Amém. Eu peço que continue orando. Enquanto a vida, a esperança. Se nós tivermos 1% de chance, temos que ter 99% de fé. Amém. Glória a Deus. Guerreiro está aqui, orando por ela. Nós estamos aqui. Não vamos desistir. Em nome de Jesus. A luta foi árdua. Está sendo árdua. Não está sendo fácil. Quando eu soube a notícia lá em Marcarena, eu não tive condições de dirigir para cá. Porque assim como o próprio Deus, em forma de homem, disse que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca, quanto mais eu. Minha carne tremia. A pior coisa é a possibilidade da perda. E desde quando nós soubemos que eu cheguei aqui em Ananindeua, não paramos nem um momento. Eu e meu irmão correndo para cima, pode sentar aí, sente por favor. Eu e meu irmão correndo para cima e para baixo, o meu filho correndo para o outro lado. Porque a minha mãe passou mal na diálise. Meu irmão teve que chamar uma ambulância do SAMU. Levamos ela para o Hospital das Clínicas, em Gaspar Viana. Não a receberam porque o eletro dela não deu nada para infarto. E o médico do SAMU foi interceder junto ao outro médico do HC e mesmo assim não receberam a minha mãe. E ela foi entubada dentro do SAMU, na porta do HC. Trouxeram ela para a UPA, mais uma negligência. Era para ter levado ela para o PSM da 14 ou no hospital que tivesse diálise. Levaram para uma UPA. E desde então a nossa luta foi muito grande, muita oração, para conseguir um leito para ela de UTI. Porque o estado dela era gravíssimo. E você sabe que hoje no país a coisa mais difícil é você conseguir um leito de UTI. Agora que a gente vê como é que está a nossa saúde, quando a gente passa por isso. E corremos, fomos com todos os conhecidos que a gente tem na terra. Nós orando e com as pessoas que nós conhecemos na terra. E o mais interessante, todas as portas se fecharam para nós. Todas. Aqueles que eram ditos como certos que conseguiriam, as portas se fecharam para nós. E num ato de desespero, eu vi meu irmão surtar. Lá na Providência, na frente da Defensoria de Pequenas Causas. Meu irmão estava querendo surtar ali. Eu falei para ele, irmão, não te acalma. A nossa guerra agora é de joelho dobrado. Porque o que nós podemos fazer humanamente foi feito, agora é com Deus, o impossível é com Ele. Fomos para casa. 4 horas a visita da UPA. Entrei para ver minha mãe, agora quem vai ver minha mãe sou eu. Irmão, minha mãe estava deformada. Muito inchada por causa da diálise que não foi feita. Então eu disse, você sempre é minha mãe. Ah, minha mãe. Orei. Clamei por ela lá, falei com ela, conversei com ela. Como é que a senhora é guerreira, a senhora é mulher de Deus. E ao lado, no outro leito, tinha uma pessoa pior do que a minha mãe. Estava numa situação pior. E a filha pegando na mão da sua mãe, chorando. E eu deixei minha mãe ali e fui orar naquela moça, sem a conhecer. Abracei ela e disse, Jesus é contigo, você é fortaleza da sua casa. Não desista da sua família. A sua mãe está nessa situação.
situação aqui, mas você é fortaleza na sua casa. Deus pode curar. E eu profetizei naquelas portas da luta vermelha, eu declarei o sangue de Cristo nessas portas. São portas vermelhas que simbolizam o sangue de Cristo. E o espírito da morte não vai entrar aqui. Não vai entrar, declarei. Mas eu não sabia que quando eu estava orando, batalhando lá dentro, Deus já estava agindo lá fora. Deus usa os seus. Deus usa anjos aqui na terra. Deus fala ainda conosco, irmão. Deus usou a Gabriela, filha da irmã Rosa, que está aqui no Imobaço. Tantas pessoas que a gente conhece, nenhum conseguiu. Nunca imaginávamos que ali o caminho seria pela vida da irmã Rosa, do Imobaço, pela sua filha. Quando eu saí lá da visita com a minha mãe, a minha esposa veio me dizer: a ambulância já está vindo buscar a nossa filha. Eu falei: Cris, não brinca comigo, não mente para mim. Já está vindo buscar. A irmã Rosa ligou, a Gabriela conseguiu. Irmã, foi um misto de sentimento muito grande. Não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu pulava, se eu... Aí a assistência social veio aqui, confirmou. A assistência social não acreditou que a minha mãe tinha conseguido um leito em Santa Maria, porque é humanamente impossível. São muita gente para poucas vagas, mas Deus é poderoso. E nós ficamos na UPA, lá na frente. Deu 7 horas, meu filho chegou. Disse: pai, eu vim aqui para Labaredas para pedir, mas agora que eu soube que a vovó vai para Santa Maria, eu vim agradecer. Então eu vou com você, meu filho. Fomos para Labaredas. Ficamos até 8h15 lá orando ao Senhor, esperando que ligassem para nós, para lá, esperar a ambulância. E não vinha, não ligaram para a gente. E eu disse para o irmão: mano, vamos lá, porque está demorando muito, já vai dar 8h30, nada de chegar essa ambulância. Estávamos lá desde 4 horas da tarde, irmãos. E eu, meu irmão, na chuva, fomos para lá. Irmão, quando nós dobramos o canto do Labaredas, que nós vimos o giroflex ligado, não, nós saímos correndo, nós corremos, meu irmão. Chegamos lá, tinha 2 ambulâncias no TI, uma do SAMU e uma outra lá. Quando nós chegamos lá na frente da UPA, a porta se abriu, era a minha mãe que já estava entrando na ambulância, irmão. Eu cheguei para a enfermeira: minha mãe, você é filho, então pega as coisas dela aí, da ambulância, vai com ela. Minha irmã disse: vai, mano, que a gente vai na frente do carro. Irmão, é guerra. É guerra. Mas eu creio que Deus tem o melhor resultado. Chegamos naquele Santa Maria, que eu tinha ido com o irmão de manhã lá, e nós recebemos uma resposta negativa. A mulher teve a coragem de cobrar para mim, porque irmão, 100 mil reais de calção para a mãe ficar lá. 100 mil reais. A assistente social de lá, ela disse: vocês têm que ir no Ministério Público. Eu falei: se eu for no Ministério Público, eu vou embora. Não tenho homem, eu não tenho mais esse tempo. Mas eu vou entregar na mão do Senhor, Ele que eu dou no tempo. E no mesmo dia que essa mulher disse que era 100 mil, minha mãe entrou pela porta lá da frente. Minha mãe entrou. Eu queria muito que a Gabriela estivesse aqui, mas os seus pais estão ali. Irmã, dinheiro nenhum paga. Vai pagar esforço e a dedicação que vocês tiveram. Incansáveis. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ter amigos, muitos amigos. Há amigos mais chegados do que irmãos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Vou orar pelo parto da Gabriela. Que essa criança seja bênção na vida de vocês.
Que essa criança seja um canal de bênção, seja usada para ser sal e luz na casa de vocês. Eu declaro no fundo do meu coração: vocês são minha família. Não só pelo que vocês fizeram, mas bem antes de acontecer isso com você minha mãe, vocês sabem disso. A sinceridade do meu coração eu tenho para com vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Tá? E eu peço a oração de vocês, não desistam, porque foi só uma batalha que vencemos. Mas a vergonha vai estar lá. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Gradativamente ela está melhorando. Os leucócitos, a ureia, está melhorando. A infecção do pulmão já melhorou, já está estabilizado, já foi treinado. O pulmão já está melhorando também, já estão tirando mais essa infecção do pulmão. Ela está desinchando. Aconteceu uma coisa que a minha esposa entrou, que era para mim entrar, ela disse: não, vou vai lá, bora na minha mãe. Ela foi, fez massagem da minha mãe. E o que aconteceu? Quando ela chegou lá, coitada, ela pegou o toma feito para a enfermeira: tem alguma coisa para dizer? A enfermeira: não, não foi falado, já foi falado na visita de manhã. E nós até então não sabíamos. Quando eu cheguei na casa dele, uma boa senhora, que a gente conversando lá, ela disse: não, mas a dona Cecília não está equipada. Tiraram, eu falei: briga comigo. Como assim não tiraram? Tiraram. Não, não estava, a porta estava fechada. Aí, pronto. Foi uma alegria muito grande. Tiraram uma incubação. Glória a Deus. Mas, quando nós chegamos em casa, dei a notícia para minhas tias. Meu irmão foi hoje de manhã lá e o médico disse: não, ela vem incupada. Mas foi necessário, porque é um procedimento que eles fazem para a higienização da população, a ventilação. Mas a minha mãe está bem. Eu peço a oração da igreja. Por favor, me ajude a oração. A oração do justo muito faz os seus efeitos. Eu quero muito agradecer a todos que oraram, que oram ainda. Hoje é ela. Amanhã pode ser qualquer um de nós, irmão. Que nós possamos nos unir como igreja. Porque o clamor da igreja, ela rompe grilhões, abre portas onde não tem portas, quando a igreja se une na oração. Que vocês sejam abençoados. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês bênçãos e bênçãos felizes. Pela vida da minha pastora que também tem orado por mim. Muito obrigado. Fique de pé, segura na mão do outro. Vamos fazer uma corrente de oração para a irmã Cecília. Amém? Segure na mão do seu irmão aí. E vamos orar por ela. E se você sabe de alguém que tem alguém enfermo, também direcione a sua oração. Como o pastor Dinei falou, juntos nós somos fortes. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, como igreja lavada, remida, perdoada, nós nos unimos em oração e clamamos pela sua intervenção em favor da sua filha, irmã Cecília, meu Pai, que se encontra naquela UTI, daquele hospital. Mas nós cremos que não há impossível para ti. Tu és o médico do médico, Senhor dos senhores. Que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. Que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, e sobre as suas pisaduras fomos curados. Nós cremos que o Senhor pode entrar agora naquela UTI e do alto da cabeça à planta dos pés passar o bálsamo de Gileade, e toda dor, todo sofrimento, toda doença parte retirada, porque diante do Senhor todo joelho se dobra, toda língua confessa que tu és Senhor. Por isso, Pai, nós oramos porque nós cremos no poder da oração. E nós sabemos que o Senhor pode tirar a sua filha daquele lugar e trazer de volta para o seio da sua família, tanto espiritual quanto física. E nós cremos no teu milagre. Nós cremos nas tuas maravilhas. E assim como é com a irmã Cecília, que seja com aquele que também tem um familiar doente, um conhecido, que o Senhor entre com
Deus que cura, o Deus que sabe. Se você tem alguém, vem interceder, traga uma peça de roupa, nós vamos colocar as nossas mãos, e assim como foi com os aventais de Paulo, assim como foi com as vestes de Jesus, que aquela mulher tocou nas suas vestes, vai ser o contrário, vai ser Jesus que vai tocar nas vestes daquele familiar que está doente, e vai trazer a unção que cura e que sabe. Querido Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado por tudo que o Senhor fez, pela semana que passou, pela semana que se inicia. Todo louvor e toda adoração seja dada a ti. Leve-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo e reparador. E quando a sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra, nós possamos te adorar na beleza da tua santidade e te servir de todo o nosso coração. Obrigado. Que a Páscoa, que é o símbolo da nossa fé cristã, possa estar no nosso coração.